Se você quiser, já abra em Atos capítulo 20. Daqui a pouco nós faremos a leitura, porque nós estamos acompanhando a vida de Paulo, nesse momento aqui, dessa nossa série de mensagens, para aprender com ele como ser um instrumento de Deus para realizar os atos do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo, eles acontecem por meio de você, de mim, de nós. E já que estamos utilizando a vida de Paulo como exemplo, como referência, vamos nos lembrar como é que foi o chamado dele. Então, antes de começarmos a leitura do texto para hoje, fazendo uma recordação rápida, está lá em Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aquele momento de Paulo na estrada para Damasco, uma forte luz vem sobre eles, Paulo cai ao chão, ouve a voz de Deus dizendo, perguntando por que o perseguia. Ele então pergunta para a voz: quem és tu, Senhor? A quem que eu estou perseguindo? Você está perseguindo a mim, a Jesus. Porque quando você, que entregou sua vida para Jesus, é perseguido, é Jesus que está sendo perseguido. Jesus mesmo disse que quando fizerem alguma coisa de bom ou de ruim a algum dos seus pequeninos, a ele estaremos fazendo. Então, a sua vida pertencendo ao Senhor Jesus, ela está debaixo da proteção de Deus. Para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. É exatamente o que veremos hoje. No final da terceira viagem missionária, que vimos na semana passada, Paulo discerniu que a vontade de Deus era que ele fosse para Jerusalém. Então, Atos capítulo 20, versículos 13 a 38, é óbvio que eu não vou ler tudo, porque hoje são muitos textos, mas eu vou me restringir a 17 a 24, que diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que vivi todo o tempo, como vivi, todo o tempo em que estive com vocês. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Eu testifiquei, ou seja, testemunhei, tanto a judeus quanto a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, Paulo fazendo um resumo do Evangelho. Ele contando para aqueles líderes da igreja que ele plantou em Éfeso, nessa viagem missionária, ele contando para aqueles líderes o que ele tinha feito. Olha, foi isso que eu fiz. E ele continua: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Então, não foi uma iniciativa de Paulo, foi o Espírito Santo que mandou que ele fosse. Ele foi compelido a ir. O mesmo Espírito Santo que havia impedido Paulo de ir para a província da Ásia e depois de seguir para a Bitínia, porque a vontade de Deus estava que ele deveria se dirigir a Troade, como vimos na segunda viagem missionária dele. Mas desta vez ele está sentindo Deus levá-lo a algum lugar, a Jerusalém. Ele conclui dizendo que ele não sabe, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me aguardam. Gente, Deus manda você fazer o negócio e já te avisa. Mas olha,
fica tranquilo que você vai sofrer, tá? Você ia querer fugir, né? Natural. Eu ia querer fugir também. Se Deus mostrasse para mim tudo que eu passei aqui, eu não ia ter entrado nessa. Lógico que não. Mas Paulo era um cara muito mais elevado do que eu, e ele, então, mesmo Deus avisando para ele o que faria, ele perseverou. Versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual? O de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Testemunho. Esse foi o grande ministério da vida de Paulo. Fazer discípulos, mas constantemente testemunhar. Esse é o seu grande ministério. Além de cantar, além de servir às mesas, além de receber bem, o nosso ministério, que é de todos nós, é que devemos testemunhar. Testemunhar. E aí eu pergunto para você, como é que você tem testemunhado do evangelho da graça de Deus? Pense um pouco nisso. Isso tem sido uma prioridade para você? Ou, se acontecer, aconteceu e tal? Pense um pouco nisso. Paulo sabia que sofreria em Jerusalém, mas não fugiu, pois ele tinha fé de que estava cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. E aí eu vou fazer um grande passeio, um grande overview, né? Eu vou sobrevoar uma série de testemunhos, de momentos em que Paulo justamente cumpriu o ministério dele de testemunhar, tanto perante judeus, quanto perante gentios. E como vimos a palavra de Deus para ele, lá em Atos 9, que ele iria levar o nome de Jesus perante gentios e reis. É o que nós veremos a partir de agora. Então, quando Paulo chegou a Jerusalém, ele ainda sabia que havia uma perseguição muito grande, que o pessoal não gostava dele, ele tentou se cercar de todas as precauções possíveis, mas nós lemos ali em Atos, capítulo 21, versículos 27 a 36, que quando Paulo estava no templo, ele foi visto por alguns judeus da província da Ásia, que agitaram a multidão lá no templo, e o agarraram gritando, israelitas, ajudem-nos, esse é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Gente, você vê o texto aí, eu vou sintetizar para você, resumir. A multidão agarrou Paulo, arrastou para fora do templo, fechou as portas do templo para que ele não pudesse voltar correndo lá para dentro, para pedir asilo no templo, levaram, arrastaram ele para fora e começaram a espancá-lo. Eles iriam matá-lo. Só que aquela gritaria toda chegou ao conhecimento da guarnição romana. E o comandante da guarnição romana, e os judeus eles eram tidos pelos romanos como criadores de caso. Eles eram pessoas complicadas. Então tinha uma guarnição romana grande em Jerusalém, que não era a sede do governo romano da província da Judéia, era Cesareia, como veremos, mas tinha uma guarnição importante ali, porque eles sabiam que eles adoravam fazer um tumulto. Então, ouviram o rumor de tumulto, rapidamente foi uma força lá para saber o que estava acontecendo. E quando as notícias daquele tumulto chegaram, então, ao comandante das tropas romanas, ele, versículo 32, reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes,
pô, esse cara deve ser muito ruim para estarem tentando matá-lo de pancada. Vamos acorrentá-lo. E acorrentaram Paulo com 2 correntes. Então perguntou quem ele era e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa daquele tumulto todo, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, que ficava ali pertinho. Fortaleza Antônia, era o nome dela. Ficava pertinho ali do Monte do Templo. E estavam levando o Paulo para a fortaleza. Mas, quando eles chegaram à escada dessa fortaleza, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Você consegue imaginar a cena? O povão em volta, agitado, gritando, tipo saída de jogo, sabe? Quando as 2 torcidas saem do jogo, pronto para matar um ao outro. Infelizmente, isso acontece ainda hoje, né? Não. No Brasil não, né? Lá na Inglaterra, né? Quando 2 times de futebol na Inglaterra brigam, o pessoal cai no tapa, lá do lado de fora, se mata e tal, mas aqui no Brasil não, a gente é muito civilizado. Mas lá em Jerusalém, o pessoal parecia que já não tinha futebol naquele tempo, então eles tinham que extravasar a violência deles de outra maneira, né? E aí resolveram extravasar em cima do Paulo. O pessoal teve que pegar, os soldados pegaram o Paulo, levantaram sobre as suas cabeças e o carregaram, porque o pessoal estava embaixo tentando agarrá-lo. Gente, essa situação, a gente tem que parar para pensar nisso, tem que tentar imaginar a cena. Senão a gente simplesmente ler. O que isso vai falar conosco? Pegaram, levaram. Gente, os soldados tiveram que levantar Paulo para que o povo não o agarrasse. Era uma equipe grande de soldados e oficiais. Não era pouca gente, mas era uma multidão em volta tentando pegá-lo. E a violência do povo era enorme, e a multidão continuava gritando, acaba com ele, acaba com ele. Coisa de louco. Aí eu te pergunto, se você estivesse numa situação como essa, o que você faria? Pare e pensa um pouquinho. Você fica quietinho, né? Para ver se o pessoal se esquecia de você. Mas Paulo não. Paulo era um homem que sabia aproveitar cada oportunidade. A multidão estava reunida. Nem precisaram os atos do Espírito para atrair a multidão. Ela foi atraída pela própria presença de Paulo. Tudo bem, queriam matá-lo, mas o fato é que estavam lá. E ao invés de simplesmente se acomodar à segurança da fortaleza, Paulo pediu ao comandante das tropas romanas para falar. E aí, nós temos Atos 21, de 37 a 22, 21. Mais uma vez, óbvio que eu não vou ler todo o discurso de Paulo, porque, como eu disse, são vários ao longo desses capítulos que veremos hoje, mas o foco aqui é perceber como precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, mesmo se a oportunidade for uma situação muito, muito, muito difícil. Se Deus permitiu que você passasse por aquela situação muito, muito, muito difícil, é porque Ele tem algo para você ali. E aí, Paulo pediu permissão ao comandante para falar ao povo, que até surpreendeu o comandante, que ele falou com o comandante em grego. Mas você fala grego? Ali tem uma conversa entre eles, que não vem ao caso aqui agora. E quando recebeu permissão do comandante, Paulo fez um sinal para a multidão, já lá nas escadas da fortaleza, né? E quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então ele falou com o comandante das tropas romanas em grego, e aí começou a falar com a população em aramaico. Provavelmente o comandante não estava entendendo o que ele estava falando, porque não é o idioma do cara. Provavelmente o cara só falava latim, como romano que era, e grego, que era o idioma franco, era o idioma que era utilizado por todas as pessoas.
E então ele começa a dar o testemunho dele, da sua conversão, aquilo que nós já ouvimos, quando lá atrás, em Atos 9, a conversão de Paulo. Então, ele contou todos esses detalhes que nós já conhecemos, e de como Jesus falou com ele e o orientou a levar para os gentios o evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus como Messias. Jesus é o Messias, ele é o Cristo. Mas aí quando ele falou isso, no momento que ele disse isso, está lá em Atos 22, a partir do versículo 22, a multidão, até aquele momento, ouvia Paulo em silêncio. Mas quando ele disse isso, que Deus o havia orientado a levar para os gentios o evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus como o Messias, o Salvador, o Cristo, aí todos se levantaram e levantaram suas vozes e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram suas capas, lançaram poeira para o ar. Imagine a cena. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, açoitado e interrogado, para saber o porquê. Até porque, como creio, ele não entendeu nada do que Paulo falou. O que está acontecendo? O que esse cara faz? Versículo 25, enquanto o amarravam, Paulo, a fim de açoitá-lo, ele disse ao centurião que ali estava. Era um comandante, sob ele, abaixo dele, tinham centuriões. Consta que eram 2 centúrias completas que havia na guarnição de Jerusalém. Isso é um detalhe bobo. Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? É, o direito romano. Já era assim daquele tempo, pena que hoje em dia nem seja sempre cumprido, né? Então, vocês têm direito de fazer isso? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que você vai fazer? Esse homem é cidadão romano. Não manda a gente bater nele, não, senão vai sobrar para nós também. E o comandante dirigiu-se a Paulo e lhe perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Mas Paulo lhe respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Uau! Nessa hora, os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. Deixa eu sair de perto desse cara. Isso é problema. Esse cara é problema. Vamos sair de perto dele. E o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. E, gente, eu só estou interpretando. O texto está aqui, eu estou lendo o texto para vocês. Só que estou colocando de uma forma viva. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Ela tem que se tornar viva para nós, para você, para que ela faça sentido para você. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Versículo 30, no dia seguinte, a situação de Paulo despertou a curiosidade do comandante. Ele ficou curioso. Esse cidadão romano, o que ele está falando que essas pessoas estão tão revoltadas? E ele ficou curioso. Dependendo da forma como você reagir às circunstâncias difíceis da sua vida, você fará com que as pessoas ao seu redor fiquem curiosas. Como é que essa pessoa faz isso? Por que essa pessoa falou aquilo? O que essa pessoa tem? Meus irmãos, foi assim que eu cheguei para Jesus. Porque eu era calouro no colégio naval, e numa época que calouro sofria trote físico, extorsão, a gente tinha que levar merenda para dar para os veteranos, senão ficava lá fazendo atividade física até cair de exaustão. Ou seja, óbvio que você ia levar biscoitinho para dar para os caras, né? Parece coisa de prisão mesmo, né? Pois é, não sei como é que eu aguentei. Mas tinha um veterano que não
abusava dos calouros. O nome que a gente dava na Marinha para o calouro que era separado para atender, né, ao veterano, engraxar seus sapatos, polir o seu cinto, arrumar a sua cama, era valete. Aquele veterano não tinha valete. Aquele veterano não extorquia nada de ninguém. E aquele cara estava sempre sorrindo. Aquilo chamou a minha atenção. O que esse cara tem que eu não tenho? Tudo bem, ele é veterano. Se fosse um calouro sorrindo desse jeito, eu achar que era louco. Mas um veterano ali, o que esse cara tem? E aí o cara começou a conversar comigo, no ônibus, vindo de Angra para o Rio. Ele me fazia sentar do lado dele, o que para mim era ótimo, porque ficando do lado dele não ia ter nenhum outro veterano para arrancar meu couro, né? Até porque ele era muito antigo na turma, ele era o número 2 da turma. E aí, sentadinho do lado dele, vem cá, tudo bem com você? Tudo bem. Não parece não. Por que será, né? Por que será? E aos poucos ele foi conversando comigo sobre Jesus e como Jesus tinha transformado a vida dele. E eu, sinceramente, não lembro exatamente quando, mas num determinado momento eu falei assim, eu quero isso também. Aí eu quero isso também. Testemunho. Foi o que aquele veterano fez. Eu chamo ele de meu pai espiritual, porque foi ele que me conduziu a Cristo. Deus o usou para me conduzir a Cristo. E você pode vir a ser o pai espiritual de alguém, se você souber aproveitar as oportunidades que Deus lhe der. Paulo sabia fazer isso. Sabia fazer muito bem isso. E, como começamos a ler, versículo 30, a situação do Paulo despertou a curiosidade do comandante, que queria descobrir por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Ele libertou o Paulo, o comandante, e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Paulo seria levado perante a corte máxima religiosa dos judeus. Deus não falou que ele falaria aos poderosos? Ele estava sendo levado aos poderosos de Jerusalém, graças à curiosidade do comandante romano. Não, vou te levar para lá, você vai falar diante deles. Paulo precisou recorrer aos seus direitos de cidadão romano para não apanhar, mais até do que já tinha apanhado, né? Mas a atitude dele acabou facilitando que ele fosse levado perante o sinédrio, graças à curiosidade daquele comandante. E aí, Atos 23, de 1 a 11, né, continuando aqui a narrativa, Paulo diante do sinédrio. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Vou pular para o 6 agora. Então Paulo, sabendo, que aí começa uma discussão entre eles, eu não quero me aprofundar nisso, vamos àquilo que tem uma aplicação mais direta para nós. Versículo 6, então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros eram fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, pois os saduceus diziam naquela época, né? Não há mais saduceus, que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitiam todas essas coisas. Então Paulo recebeu um discernimento de Deus, ele estava sendo acusado, ele estava acuado, e ele então jogou um pomo da discórdia ali no meio, que fez com que o tribunal se dividisse. Uma parte dizendo que ele não estava falando nada de errado, porque era a parte que acreditava na ressurreição dos mortos, e a outra parte que não acreditava, dizendo que ele estava louco. E um grupo ficou brigando com o outro. Nesse momento, versículo 10,
a discussão tornou-se tão violenta dentro do Sinédrio. Paulo tinha essa capacidade, né? Ele criava confusão onde passava. Tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. É um termo bíblico. Veja a riqueza do termo bíblico, despedaçado. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, e aqui um momento muito, muito especial. Muito especial. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse-lhe: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Coragem. Meus irmãos, na hora que está tudo dando errado na sua vida, você precisa ter um momento com Deus, uma experiência com Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, se você tiver tido uma experiência com Deus, você se lembrará, não, eu creio que Deus existe. Ele falou comigo. Porque às vezes, nos momentos mais difíceis, não conseguimos sentir a presença de Deus. Porque tá complicada a coisa. Aí você se lembra, não, daquela vez ele me livrou. Deus não muda. Vai me livrar novamente. E ali, Paulo foi cuidado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, como nós precisamos buscar no Senhor sê-lo também. E aí, Paulo ficou sabendo, porque, vejam, o Espírito Santo disse para Paulo que ele iria para Roma. Mas iria para Roma como? Não era uma viagem qualquer. Mas aí Deus providenciou a passagem dele. Como? Versículos 12 a 22, agora de Atos 23, acontece uma conspiração para matar Paulo. 40 homens se reúnem e declaram que não comeriam e nem beberiam até que matassem Paulo. Pô, se as pessoas tivessem essa vontade toda para fazer o bem, ia ser uma maravilha, né? Você vê, a vontade dos caras para matar alguém era essa. Não, a gente não vai comer nem beber até conseguir matar esse cara. Só que a Bíblia não entra em maiores detalhes, o fato é que a irmã de Paulo ficou sabendo. Como que ela ficou sabendo? A Bíblia não diz. Não vou conjecturar aqui, mas ela chegou, chamou o filho, sobrinho de Paulo, vai avisar teu tio que a chapa esquentou. Conta para ele lá essa conspiração. O rapaz foi, deixaram ele falar com Paulo, ele explicou a situação, Paulo chamou o comandante, aliás, na verdade, mandou o garoto falar com o comandante, explicou para ele que isso iria acontecer e que, portanto, a presença dele em Jerusalém não era mais segura. Aliás, vocês sabem de onde vem o termo assassino? Vem do termo haxixe, que é uma droga que tira o medo da pessoa. É como se fosse uma super maconha. Então, hashishim, os fumadores de haxixe, daí vem o termo assassinos. E há uma teoria de que os primeiros hashishim eram judeus. Eram parte daquele grupo dos zelotes, que a gente já ouviu falar aqui, né? Que um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos de Jesus, era um zelote, Simão o zelote. Então, os caras andavam com faca e assassinavam soldados romanos, pessoas que trabalhavam para Roma, eram assassinados pelos zelotes, porque o zelo deles pela religião os levava ao assassinato, né? Acho que a gente conhece um grupo religioso que tem esse lance de se explodir, né, em benefício do que eles consideram como sendo Deus. É mais ou menos por aí. Então, a gente consegue perceber claramente pelo texto bíblico como é que essas pessoas pensavam, né? E foi aí que Paulo ganhou
uma passagem para sair de Jerusalém, porque quando o comandante soube do que estava acontecendo, determinou a transferência de Paulo para Cesareia, a capital da província da Judéia, não era Jerusalém. E lá em Cesareia, Paulo teve a oportunidade de testemunhar perante 2 governadores romanos e o rei da Judéia. Ué, mas a Judéia não era uma província romana? Sim, mas tinha um rei que respondia perante Roma por aquela área de administração. Aquela região já tinha sido dividida em 4 pedaços antes. Aí os reis eram chamados de tetrarcas, mas aí, naquele momento, já havia sido tudo unificado novamente e só tinha um rei, o rei Agripa. E Paulo, ao ser levado para Cesareia, e o texto bíblico nos dá detalhes sobre a tropa que levou Paulo para Cesareia, a forma como eles foram e tal, bem rico, mas não dá tempo, infelizmente. E aí, com isso, ele tem a oportunidade de falar com pessoas muito poderosas. Começando pelo capítulo 24, em que Paulo é levado perante o primeiro dos 2 governadores com quem ele fala, Félix. Por que aconteceu isso? Vou sintetizar aqui para você. Ele chegou, Cláudio Lísias, que era o governante, o comandante lá da tropa em Jerusalém, mandou uma carta para o governador Félix, explicando o que tinha acontecido. Félix chamou Paulo, Paulo disse qual era o problema, Félix disse, isso não é comigo, isso é uma questão de vocês, não é uma questão da lei romana, uma questão da lei religiosa de vocês. E aí o que o governador fez? Ele convocou o sinédrio para ir até Cesareia para explicar para ele, vamos fazer um julgamento aqui, já que é uma questão da religião de vocês, vocês vão ter que me explicar o que está acontecendo. Foi aí que o sinédrio levou com eles um advogado. Essa figura que nós temos hoje, do advogado, ele surge no direito romano. Então, o sinédrio, para defender o seu argumento, precisava de um advogado, que defenderia o interesse do sinédrio perante o governador, segundo a lei romana, e não segundo a lei deles. E o advogado foi lá, fez as acusações, depois você pode lê-las todas, e quando foi a vez de Paulo falar, agora é a parte que nos interessa, a partir do versículo 10, nós lemos que quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, porque no direito romano era assim, falava o acusador, depois falava o acusado, cada um tinha direito de se defender. Pena que às vezes isso não acontece, né? Hoje em dia, inclusive. Mas aí Paulo declarou, sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, como o advogado deles aqui falou, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade, e nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Paulo era bom, hein? Ele sabia argumentar. Estão falando que eu fiz isso? Eles não têm como provar. Falar é fácil, prova aí, prova que eu fiz essas coisas. Eles não têm como provar. Confesso-te, agora chega o momento da oportunidade. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, ao qual eles chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então, Paulo vai e afirma que ele é um seguidor da lei e que ele crê nos profetas, tanto quanto os outros. E tenho a mesma esperança em Deus que esses homens, de que haverá uma ressurreição tanto de justos quanto de injustos,
Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo, então, falou um pouco sobre o que tinha acontecido no templo, diante do Sinédrio, até que no versículo 22, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, olha só o detalhe, Paulo chega e afirma que ele é um seguidor do caminho. Será que ele sabia que Félix conhecia o caminho? Não há como saber. Não temos como saber isso. Mas o fato é que ele vai e diz isso. Olha, o texto, Lucas, aqui fala que Félix conhecia o caminho, provavelmente em função da esposa dele, como veremos depois. Félix adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E no versículo 23, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade, permitisse que seus amigos o servissem. Colocou-o numa prisão domiciliar. Versículo 24. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Opa, aqui um indício de onde que Félix, um cidadão romano, ficou sabendo do caminho. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre sua fé em Jesus Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. E é por isso que a gente ora toda semana, pedindo que o Senhor coloque o seu temor no coração dos poderosos, como esse Félix aqui. Ele teve medo e disse: basta por enquanto, pode parar. Pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Nada mudou, né? É um espetáculo, igual. O ser humano é o mesmo. Pelo que mandava buscá-lo frequentemente, vendo se ganhava algum, né? Mas, todas essas horas, eles ficavam conversando e conversando. Passaram-se 2 anos. 2 anos, Paulo em prisão domiciliar, eventualmente sendo chamado pelo governador para conversar com ele, provavelmente com sua esposa também. Ele estava ali pregando. E o governador não ia receber um prisioneiro sozinho, tinha toda uma segurança e todo mundo ali ouvindo Paulo falar do caminho. 2 anos. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E aí, então, quando troca o governador, troca também o capítulo. Vamos para o capítulo 25, e lá nós temos o julgamento de Paulo perante Festo. Assim que chegou à Judéia, Festo foi a Jerusalém. Lá ele se reuniu com os chefes dos sacerdotes para saber o que estava acontecendo, conversar com eles, questão de diplomacia, né? Só que eles pediram ao governador que enviasse Paulo para ser julgado em Jerusalém. Festo sentiu que tinha alguma coisa estranha naquilo e disse: não, vocês, eu estou indo para Cesareia, já soube que esse cara é cidadão romano, eu vou ter que estar presente, então não vou ficar aqui, vocês é que vão se encontrar comigo lá em Cesareia. E realmente eles foram de novo lá. Olha só que coisa. E quando foram de novo, o que o Festo fez? Virou para ele e disse, querendo fazer uma política de boa vizinhança, está chegando agora, né? Não vai chegar espanando todo mundo, ele tem que montar uma estrutura boa. Ele, ao chegar, procurou as lideranças locais apresentaram o seu pedido e ele queria atendê-los. E chegou para Paulo e falou: vem cá, qual é o problema? Por que você não aceita ir para Jerusalém para ser julgado lá? E aí Paulo chega para ele e diz que não, ele não fez nada que merecesse a morte e que, portanto, ele apelava para César. Não aceito ser julgado pelo tribunal religioso judeu. Eu sou cidadão romano e eu quero ir para Roma. Só lá em Roma é que eu serei julgado com correção. Isso está em Atos 25, 11. E aí no versículo 12, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou:
você apelou para César irá. E assim confirmava-se a profecia, aquilo que Deus tinha dito a Paulo quando ele estava preso lá na fortaleza em Jerusalém, e de que ele seria levado para Roma, e nem ia ter que pagar a passagem. O pessoal que ia levar ele. Mas antes disso, porque essa viagem é assunto da semana que vem, Paulo ainda teve mais uma oportunidade para falar com os poderosos, dessa vez com o próprio rei, Agripa e sua esposa Berenice. Então, versículos 13 a 27, fala sobre essa situação. Eu vou começar do 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem, behold, toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo para Roma. E aí, o capítulo 26, Paulo dá o seu testemunho para não apenas o rei Agripa e sua esposa, mas ele também estará sendo ouvido por todos os homens mais poderosos daquela região. O rei estava presente, toda a sua corte estava presente. Todos ouviram a mensagem de Paulo. E Paulo, mais uma vez, conta como o Espírito de Jesus o derrubou ao chão e falou com ele. Ele conta a mesma história de novo, que nós já conhecemos, mas que o rei Agripa não conhecia, né? E a partir do versículo 14, nós lemos assim, Paulo falando, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é Paulo falando o que o Espírito de Deus falou com ele, ali no caminho de Damasco. Muito do que nós acabamos de ler aqui não aparece lá em Atos 9. É um acréscimo ao que em Atos 9 nós ficamos sabendo. Então, vejam que a Bíblia, ela não tem a proposta de apresentar absolutamente tudo o que está acontecendo. E, por vezes, você vê o mesmo fato sendo relatado de uma forma ligeiramente diferente. Então, houve um acréscimo aqui de significado, de conteúdo, nessa aparição de Deus para Paulo. E aí chegamos ao ponto de chamada para tomada de decisão. Versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. As obras não nos salvam, elas demonstram que realmente nos arrependemos e que já fomos salvos pela fé. E é o que Paulo está falando aqui. Por isso, Paulo falando ainda para Agripa, os judeus me prenderam no pátio do templo, tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e você também, eu também. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples quanto a gente importante.
não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura, ao delírio. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Nós vemos isso, hoje, Vossa Excelência é um imbecil. Tem que ter um Vossa Excelência antes, não quebra o decoro, Então, mas aí ficam se acusando, se xingando e tal, mas tem que ter o Vossa Excelência antes. Ele fala que é excelentíssimo Festo. Não é verdade, eu não estou louco. O que eu estou dizendo é verdade, tem bom senso. E aí ele está falando agora com o governador, aponta para o rei e diz: o rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente, estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. E aí vira de volta para o rei e fala: rei Agripa, creis nos profetas? Eu creio que sim. O senhor crê nisso que eu estou falando, que os profetas disseram que iria acontecer? Eu creio que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Eu achei sensacional essa fala. E Paulo respondeu: em pouco ou em muito, não importa, o que eu peço a Deus é que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, exceto as algemas. O rei se levantou depois dessa, e quando o rei levanta, todo mundo levanta, Ninguém vai ficar lá sentadinho. E com ele, o governador e Berenice, a esposa do rei, saíram todos do salão, comentando entre si: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia até ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Mas ele apelou para César porque era essa a vontade de Deus, que ele fosse para Roma. Esse foi o testemunho de Paulo, dado seguidamente. Domingo que vem, veremos a viagem, que por si só é uma viagem fantástica, com muita possibilidade de analogia. Não perca no domingo que vem. Paulo cumpriu o seu chamado. Ele testemunhou em todas as oportunidades que teve, tanto a gente simples quanto a gente importante. E eu sou forçado a te perguntar. Uma pergunta que cabe para mim também. Você tem aproveitado as oportunidades para testemunhar? O que lhe falta? Irmãos, não é só Paulo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele disse: santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Foi isso que aquele veterano fez comigo. Ele explicou para mim qual era a razão da esperança que havia nele. E com isso, eu quis essa esperança para mim. E entreguei minha vida para Jesus. O caminho foi longo. Não foi de um dia para não houve transformação imediata, não. Mas Deus começou a obra dele de uma forma mais intensa. Eu quero orar por você. O que é que te falta para que você aproveite as oportunidades que Deus lhe der para testemunhar do que Deus faz na sua vida? O que é que te falta? Feche seus olhos.